A Páscoa é a celebração mais importante da fé cristã, pois trata de um dos principais fundamentos do cristianismo, que é a ressurreição de Cristo e seu sacrifício na cruz por toda a humanidade. Vem comigo para aprender um pouco mais sobre esse fato histórico e religioso tão importante. Jesus nasceu há cerca de 2000 anos atrás aproximadamente e encantou as pessoas na região da Palestina com seus ensinamentos e seus milagres em seus 3 anos de ministério, até ser condenado à morte por Pôncio Pilatos, mesmo sendo inocente. E agora que estamos por dentro da história, vamos aos fatos. Número 1. O início do ministério. Jesus começou seu ministério público aos 30 anos, quando foi batizado por João Batista, e em seguida se retirou ao deserto para jejuar e orar. Segundo as escrituras, foi tentado por 3 vezes pelo inimigo, e em todas elas saiu vitorioso. Número 2. Cenário político e religioso. Na época de Jesus, a Palestina era território do Império Romano, desde o século I a.C., quando foi tomada pelo general Pompeu. Os romanos dificultavam a vida dos habitantes locais, cobrando pesados impostos, pregando a violência e também a ameaça. A arma mais utilizada para amedrontar ainda mais a população era a crucificação. Na questão religiosa, o povo judeu estava dividido em vários grupos e ainda estavam traumatizados pelos acontecimentos da revolta dos Macabeus, de 167 a 160 a.C. Esses grupos políticos e religiosos eram os saduceus, os essênios, os herodianos, os zelotes e, por último, os fariseus, sendo esses muito importantes para o evento da crucificação. Número 3. O julgamento de Jesus. Logo depois de ser preso no Getsêmani, Jesus foi levado até a casa de Caifás para ser interrogado. E é importante notar que os líderes religiosos da época tinham pressa, já que queriam organizar as festividades da Páscoa judaica. O primeiro a interrogá-lo foi Anás, seguido por Caifás, sendo esse interrogatório focado em levantar falsas testemunhas e conseguir um verdadeiro motivo para a condenação de morte, já que o sumo sacerdote e os anciões sabiam que não havia motivos para tal, até que eles conseguiram o que queriam, quando perguntaram a Jesus: Tu és o Filho de Deus? E Jesus respondeu: Tu mesmo dissestes, mas digo a todos vós: chegará um dia em que vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Essa afirmação foi considerada blasfêmia, que era um crime digno de morte para os judeus na época. Então, pela manhã, levaram Cristo ao Sinédrio, para poder ratificar a decisão de matar Jesus. Porém, os judeus não tinham poder para tomar essa decisão, e precisariam da aprovação dos romanos. E é aí que Pilatos entra para a história. Pilatos era governador da Judéia, entre os anos 26 a 36 depois de Cristo. Ele tinha o dever de coletar impostos, fazer moedas, financiar obras públicas e também tinha o poder de condenar alguém à morte. Chegando a Pilatos, os membros do Sinédrio não quiseram acusar Jesus de blasfêmia, pois não teria peso ou valor algum aos romanos. Então o acusaram de crimes contra Roma, como falar que Jesus incitava revoltas e dizia ser rei. Porém, Pilatos percebeu que Jesus era inocente e que estava sendo acusado por pura inveja, e decidiu mandar Jesus a Herodes. E este também não achou culpa alguma em Cristo e o devolveu para Pilatos, que, depois de muita insistência do povo judeu, decidiu fazer o que a multidão pedia, que era a crucificação de Jesus. Número 4. Torturas físicas e psicológicas. A crucificação era uma morte humilhante e muito dolorosa, tanto que nenhum cidadão romano podia ser crucificado, pois esta morte era dada apenas a escravos e a rebeldes. Jesus foi brutalmente açoitado com um açoite de tiras de couro, que em suas pontas haviam ossos, ganchos e outras peças de metal, que infligiam feridas excruciantes que causavam muita dor e sangramento excessivo. Os soldados ainda o vestiam com a capa vermelha, usada tradicionalmente por reis e imperadores romanos. E também fizeram uma coroa de espinhos, provavelmente de espinheiros ou de acácia da Síria, que tem espinhos do comprimento de um dedo, e em seguida debocharam dele, o adorando e lhe dizendo vida longa ao rei dos judeus, enquanto zombavam, cuspiam e o açoitavam ainda mais. E ainda, outro soldado apanhou um bastão e sem misericórdia o agrediu na cabeça, fazendo com que os espinhos cravassem ainda mais no seu crânio, causando ainda mais sangramentos. Número 5. A via dolorosa e a humanidade de Cristo. A intenção dos romanos com a crucificação, além de humilhar a vítima, era fazer com que ela sofresse. Por isso, faziam com que ela carregasse a sua própria cruz. Porém, Jesus já estava muito debilitado para carregá-la. Por isso, os soldados providenciaram Simão o Cirineu, para que este ajudasse Jesus a carregar a sua cruz, deixando claro sua humanidade, já que, mesmo sendo Cristo, Jesus não usou força sobrenatural para auxiliá-lo. Vemos sua humanidade também em seu momento de agonia no Getsêmani,
onde diz a Deus Pai que estava pronto para cumprir sua vontade, mas, se fosse possível, que afastasse dele esse cálice. Número 6. Crucificação. A crucificação era uma morte que poderia durar horas e às vezes dias. Colocavam o crucificado para enfrentar sede, exposição a calor extremo, cãibras, hemorragia, entre outros males. Os crucificados podiam morrer de asfixia, hemorragia ou de ataque cardíaco por exaustão. E, para acelerar o processo, os soldados podiam quebrar as pernas das vítimas. Jesus foi crucificado ao lado de 2 ladrões, sendo ele no meio, para demonstrar que ele era o pior deles, na visão dos romanos, mesmo sendo inocente de suas acusações. E ainda, sua cruz trazia a inscrição: "Esse é Jesus, o Rei dos Judeus." E os que passavam vinham até ele insultá-lo. Mas Jesus ouviu tudo em silêncio, demonstrando que não havia mal algum dentro de si. E ainda diziam para ele que descesse da cruz para que acreditassem. Depois de tanto sofrimento e agonia, Jesus morreu após entregar seu espírito nas mãos de Deus. Número 7. Ressurreição. Após sua morte, que se especula ter sido numa sexta-feira à tarde, Jesus foi sepultado em um sepulcro cedido por José de Arimateia, onde ficou até domingo de manhã, pois em algum momento da manhã, segundo a tradição, Jesus ressuscitou. As mulheres que seguiam Jesus, Maria, Maria Madalena e Salomé, puderam testemunhar seu túmulo vazio, e algum tempo depois, Jesus apareceu para seus discípulos por mais 10 vezes, antes de subir ao céu glorificado. A crucificação de Jesus marcou a história da humanidade e trouxe esperança de vida eterna para todos. Nessa Páscoa, desejo muita felicidade e muito amor a todos. Não se esqueçam de curtir e deixar seu comentário. Até o próximo vídeo e valeu!